Gaston Leroux escreveu O Fantasma da Ópera em 1909, em folhetim, ou seja, no jornal, né, o jornal Le Gaulois, e com partes, né, publicadas diariamente, o que era uma forma muito comum de se escrever na época. Dostoiévski antes já escreveu em folhetim. Aqui no Brasil, né, José de Alencar, Machado de Assis, o Nelson Rodrigues, bem mais tarde, né, escreveram em folhetim. Então, era uma prática comuníssima. O escritor fazia lá seu romance, né, em partes, né, em publicações diárias, e depois transformava em livro. E não é o primeiro romance que ele escreveu. Ele escreveu 2 romances antes, de mistério. O primeiro, que fez muito sucesso, chama-se O Mistério do Quarto Amarelo. Foi de 1907. Depois teve O Perfume da Mulher em Negro, 1908. E nós vamos fazer alguns comentários sobre a obra, sobre o autor e também sobre a época, para que vocês possam penetrar aí nessa caixa de música, né, dessa caixa mágica que é o romance do Leroux. Então, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Ele era advogado, mas dedicou-se praticamente a vida inteira ao jornalismo, né, fazendo reportagens. Ele viajava muito, fazia reportagens de crimes e também de processos, né, por ser advogado, eu imagino também, né, com crimes passionais. Então ele tinha uma experiência, algo análogo também ao Nelson Rodrigues, que também fez muitas reportagens de crimes de ciúmes, né, e isso alimentou a obra dele. O Leroux também. Ele, inclusive, assistiu a muitas execuções, né, de pena de morte, e escreveu um artigo contra a pena de morte, porque tinha uma intimidade muito grande com esses processos todos, né. Ele também fez uma reportagem que ele transformou, não em livro, o livro foi publicado só na década de 20, mas em artigos de jornal sobre a Revolução Russa de 1905, que chamava-se A Agonia da Rússia Branca. Foi uma série de reportagens aparecendo num outro jornal, Le Matin. Esses primeiros romances, já de mistério, né? O primeiro, O Mistério do Quarto Amarelo. O mistério é que há uma mulher, ela é esfaqueada, ela não chega a morrer, mas ela é agredida num quarto fechado, por dentro. Então, o grande mistério, o enigma, é como é que aconteceu esse ataque, sendo que ela estava lá fechada dentro do quarto. E aí vem um repórter que se torna personagem muito conhecido do Leroux, cujo nome é Rouletabille. É um jovem de 19 anos que é um alter ego do próprio Leroux, e que vai investigando, pega vestígios e acaba descobrindo o assassino, resolvendo o mistério. E depois ele escreveu, isso já depois, né, do Fantasma da Ópera, ainda 6 romances, todos em folhetim, protagonizados pelo Rouletabille. Ele criou um outro também detetive, o Chéri Bibi. Então, isso era um assunto comum, né? Ele trabalhava muito essa ideia de criar uma estrutura complexa, né? E de algo que não estava evidente, que estava escondido. E aí vem o detetive e desvenda o mistério. Esse romance é classificado, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que o gênero atribuído a ele é o gótico moderno. E o gótico é um gênero que surge na Inglaterra. O primeiro livro é do Horace Walpole, O Castelo de Otranto, que existem traduções, inclusive em português, é um livro bastante conhecido pelo pessoal que gosta dessa temática, né? O gótico é caracterizado pela noite, o próprio crime, né? A morte, fantasmas, castelos, a melancolia, o luto.
E esse autor, o Horace Walpole, que escreveu esse livro, ele não só escreveu o livro, como ele era apaixonado pelos temas góticos. Ele era da aristocracia inglesa e há todo um movimento que surge ali na época dele, né, século XVIII, onde havia já uma ascensão da burguesia na Inglaterra. A aristocracia estava sentindo-se como que ameaçada e ela se volta, tanto o Walpole como os aristocratas, os nobres ali da época, a um movimento, os arquitetos, principalmente, né, na arquitetura isso é muito forte, também na fabricação de móveis também, se voltam para a Idade Média, para um gótico imaginário, um gótico ideal. Ele mesmo, o Walpole, ele comprou um casarão enorme, uma mansão, e ao longo dos anos foi transformando essa mansão num castelo neogótico, foi modificando, nós vamos botar uma imagem aqui desse castelo, foi modificando essa mansão até criar esse castelo, né? Esse movimento, ele se contrapõe, ele acontece, né, na Inglaterra inicialmente, mas depois ele se espalha para a própria França, para os Estados Unidos, né? Nós temos um dos principais escritores desse gênero, é o Edgar Allan Poe, que teve uma influência muito forte no Leroux, ele mesmo explicita isso. Mas ele começa, os românticos também, o próprio Baudelaire já aponta para isso, para esses temas, né, nas Flores do Mal, e nos outros textos dele, o tema da morte, do luto, da melancolia, né, já é muito forte e se contrapõe ao iluminismo francês, né, que já, mesmo na Inglaterra, tinha uma influência forte ali na Inglaterra, o século das luzes, né, então os iluministas tinham essa ilusão, né, esse ideal da igualdade, da fraternidade, da liberdade, e sonhavam, acreditavam que estavam forjando um novo mundo de luz, onde as trevas da Idade Média seriam dissipadas e o homem se libertaria. A gente sabe no que deu, né? A quantidade de sangue derramado pelo iluminismo. Mas ele, portanto, e se você pegar a própria física moderna, também buscava eliminar o mistério, né? A ciência se torna a nova deusa da modernidade. E o movimento romântico e depois o gótico se contrapõem a isso. E se voltam para o mundo das trevas, para o mundo dos fantasmas, dos mistérios, um mundo indefinido, né, de escuridão e mesmo do sobrenatural, que estava ausente, né, na visão iluminista e depois positivista, né? Muito bem, eu ia falar agora também de outros românticos que a gente tem ali e dessas figuras que vão aparecer, né? Quer dizer, não é só o castelo com seus calabouços, corredores, labirintos, mistérios, fantasmas, né? Mas depois isso se transfere, né, com o Victor Hugo para a Catedral de Notre Dame, onde nós temos uma personagem que lembra, sob alguns aspectos, né, o fantasma da ópera, e que habita lá na catedral, e depois, com o Leroux, o edifício é a Ópera de Paris. A literatura, antes de falar da literatura fantástica, além disso, nós tínhamos também movimentos que também se contrapunham a esse racionalismo, né, de esoterismo, ocultismo, o próprio espiritismo na França, né, surge na França com Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é de 1857. E depois vem a Blavatsky com a doutrina secreta, que também faz uma confusão dos diabos ali em termos de simbolismo e de ocultismo, né? Ela diz que encontrou um livro lá no interior da Ásia que ninguém conhece, enfim. Então havia uma febre na França também de ocultismo, do próprio espiritismo. Além disso, nós temos um mergulho no inconsciente também,
do Freud, né, que é mais para o final do século, justamente na época do Leroux. A interpretação dos sonhos é de 1899. Então, e muitos até veem o fantasma da ópera, essa figura que habita os subterrâneos da ópera, como o inconsciente, né? O que é uma leitura possível. Eu dizia que ia falar um pouco da literatura, e aqui já entramos mais na estrutura do próprio livro. Esse autor aqui, o Todorov, Tsevantan Todorov, eu não sei exatamente como se diz o nome dele, era búlgaro, e era um estruturalista, e estudou muitas narrativas. Então ele diz que uma característica da narrativa fantástica é que há uma hesitação durante toda a narrativa se os fenômenos que acontecem são naturais ou têm uma origem sobrenatural. Muitos fenômenos são, vamos dizer, normais, podem acontecer na realidade, mas a conjunção deles torna-os estranhos. Então a narrativa fantástica, ele diz aqui, o fantástico implica uma integração do leitor no mundo das personagens, o que nós vemos muito, mas tem elementos da literatura fantástica. Por isso eu estou pegando essa questão e particularmente essa ideia em que ou o narrador, ou a personagem, ou melhor ainda, os dois, eles têm dúvida se aqueles acontecimentos narrados aconteceram na realidade, ou se eram uma ilusão, ou até mesmo fenômenos sobrenaturais, ou préternaturais, né, de fantasmagorias. Né? E o que caracteriza o fantástico é que a dúvida permanece. Às vezes parece que é natural, mas ao mesmo tempo tem algo estranho, mas o leitor fica sempre na dúvida, geralmente o próprio autor, o narrador, fica nessa dúvida se é natural ou se é sobrenatural, ou préternatural. Né? Préternatural é algo que acontece, né, além do mundo natural, mas por forças daqui da Terra mesmo, né, e não do além. Então eu separei, inclusive, alguns trechos do livro em que isto aparece. A história do Fantasma da Ópera é muito conhecida. Aliás, tem uma coisa, antes de eu falar dessa dúvida, né, do fantástico, que já é uma estrutura do texto, eu vou lembrar o seguinte, o livro se inspira, o Leroux, claro, já tinha interesse pelo assunto, né, pelo mistério, pela literatura fantástica ou a literatura de mistério. Ele mesmo diz que a influência do Poe é muito forte e também a do Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes, né? Ele já lia, ele lia o autor e fez referência, tem inclusive uma entrevista da mulher dele no YouTube, você encontra, em que ela conta que quando ele teve a ideia, o repórter pergunta para ela quando que ele tinha as ideias, como é que isso acontecia, e ela diz, geralmente era à noite, eu estava dormindo, por exemplo, quando ele teve a ideia do Mistério do Quarto Amarelo, e ele veio e me contou que tinha tido uma grande ideia de um quarto fechado por dentro, onde tinha acontecido um crime, e que era melhor que Conan Doyle, ele diz para ela. E ela diz, eu me desinteressei naquele momento do mistério, virei para o lado e dormi de novo. Mas enfim, então o interesse dele sempre foi esse, e a gente vê na obra dele, nos romances, no próprio teatro, o retorno frequente do que a gente pode chamar de um gótico moderno mesmo. Mas o que eu ia comentar é que aconteceu anteriormente, em 1873, no Conservatório de Música de uma rua chamada Le Pelletier, pertinho da Ópera de Paris, aconteceu lá um incêndio. E nesse incêndio morreu uma jovem, e o noivo dela, Ernest, era o nome dele, que era um pianista, um jovem pianista, promissor, ficou gravemente queimado na face. E aí já existia uma lenda que ele, desfigurado, ele se refugiou nos subterrâneos do Palais Garnier, que é o edifício da Ópera de Paris, que estava sendo construído na época. O arquiteto é Garnier,
e por isso se chama Palácio Garnier, e que ele teria se refugiado ali dentro e que ficou lá compondo uma marcha nupcial para a noiva que tinha morrido. E isso inspirou, esse fato inspirou o Leroux e traz uma característica mesmo da escrita do livro, que é a mistura entre dados da realidade e a ficção. Isso é uma característica do livro. Ele cita, por exemplo, ele era amigo de um diretor da Ópera de Paris, era amigo também do arquiteto que sucedeu o Garnier, e esse diretor, inclusive, ele cita numa nota de rodapé do livro, assim como a própria ópera também existe realmente, né? Então, esse é um jogo que você vai encontrar no texto, que é essa mistura entre dados da realidade parisiense, da época, evidente, né, e a ficção, para criar exatamente esse ambiente fantástico, esse ambiente, essa atmosfera de horror, de medo, né, de apreensão, né, que perpassa o livro. Mas eu ia ler para você uns trechos onde a gente encontra justamente isso que o Todorov aponta do discurso do fantástico, né, dessa indecisão. Isto não dá para dizer que é gênero fantástico o livro, até porque ele começa o livro, a primeira frase do prefácio é: o fantasma da ópera existiu. Né? Então, não há a dúvida se ele existiu ou não, mas a maneira como ele vai construindo a narrativa nos coloca dentro da narrativa. De que maneira? Uma das artimanhas mesmo, a gente pode dizer que o próprio romance ele tem essa característica das artimanhas, das armadilhas, dos alçapões que a gente tem no edifício da ópera. O próprio romance é construído assim. Ele vai nos envolvendo na história, especialmente na primeira metade do livro. Uma das artimanhas, portanto, dos artifícios que ele usa é povoar o livro de narrativas de outras personagens que contam que ouviram o fantasma ou outra que viu o vulto do fantasma, né? E contam tomadas de horror, de medo pelo fantasma, e nós penetramos nisto. Então, o romance causa, como todo romance de horror, esse prazer do medo, né, que é um prazer que a gente tem lá da infância, né? E também os povos primitivos têm muito. Mas lembre-se da sua infância, né? Eu me lembro que eu ia na casa de um primo mais velho que eu, lá em Porto Alegre, e à noite, essa casa era ali, iluminada por lampião, era meio retirada da cidade, e nós ficávamos à noite, ele ficava lendo para mim, eu digo nós porque tinha minha irmã também, histórias de horror, e aquilo me fascinava. Eu gostava de ver também Além da Imaginação, que era uma série televisiva que também tinha essa temática, né, do horror e dos fantasmas. Tinha algo de obra fantástica também, né? A própria palavra já, né, o próprio título dizia, né, Além da Imaginação. Outra coisa que ele faz é usar, eu até anotei aqui a quantidade de vezes que aparece, a própria palavra aparece já, né? É redundante aqui porque essa palavra parecia, nós temos 287 vezes essa expressão, né? Nessas variações, parecia, parece, pareceu, ou seja, a aparência, essa palavra retorna ao longo de toda a narrativa. Então eu vou ler uns 3 ou 4 trechinhos que eu selecionei para mostrar essa dualidade, esse balanço entre acreditar e não acreditar que caracteriza a literatura fantástica. Logo no início tem
O tenente do Corpo de Bombeiros, escreve o autor, que tinha ido fazer uma ronda nos subterrâneos e que se aventurara, parece, a ir um pouco mais longe do que de costume, reapareceu subitamente. Então, primeiro tem um comentário do narrador. O livro ele tem a estrutura de uma reportagem. É um jornalista, de uma certa forma, que escreve o livro, que investiga, né, todos os acontecimentos e nos conta. Então tem essa narrativa jornalística mesmo. O livro é uma narrativa composta de muitas narrativas, né, que ele foi recolhendo na sua investigação, até se terminar lá com eu não vou dar spoiler propriamente, mas terminar com uma narrativa que nos conta a origem, né, a história do próprio Eric, que é o fantasma da ópera, né? Isso não é nenhum spoiler, porque todo mundo sabe que o Eric, que o fantasma era, na verdade, um ser humano, né? Um homem que vivia nos subterrâneos da ópera e que fazia, né, suas aparições para os funcionários e depois faz ainda toda essa aparição, primeiro só com a voz, né, com a Christine, que é a protagonista, a moça pela qual ele se apaixona, né? Nesse mesmo trecho, então, quando ele diz o tenente do Corpo de Bombeiros, aí ele coloca em nota: ouvi essa narrativa, de novo a voz, igualmente autêntica, quer dizer, ele faz questão de dizer que ela é igualmente autêntica, como a narrativa do tenente. Ao mesmo tempo que ele te dá uma narrativa, ele afirma que ela é autêntica, mas não necessariamente que o fantasma é verdadeiro. Depois ele diz num outro momento, depois de citar o retrato que o diretor Froment Richard traça para a Revue de Théâtre, a revista de teatro, ou dos teatros, o que é um nome fictício, essa revista não existe. E aí ele comenta, o narrador: encerro aqui a citação, da qual parece-me, resulta claramente que... Quer dizer, ele diz, me parece que dessa narrativa, né, resulta claramente. Então não parece, né, mas ele joga com isso para nos deixar na dúvida, né? Mas num outro momento ele diz, parecia a todas as bailarinas agora, no caso, né, da ópera, que ouviram o fantasma e ficaram apavoradas. Aí ele diz, parecia a elas, de fato, que se ouvia um roçar atrás da porta. Quer dizer, ele não diz que elas ouviram um roçar atrás da porta, mas que parecia a elas que havia um roçar atrás da porta. Não um ruído de passos. Era como uma leve seda deslizando contra o painel. Era como, quer dizer, não era uma leve seda, era como. Então, de novo, essa ideia, parece que é assim, mas não tem muita certeza. Depois, quando encontram Joseph Biquet morto num subterrâneo lá, os maquinistas que encontraram seu corpo dizem que se ouvia em volta do cadáver um ruído que parecia um canto fúnebre. Então, de novo, parece que é. Então, muito bem. Então, na narrativa vocês vão ver isso. Primeiro, a multiplicidade de narrativas, testemunhos, né? Ele recolhe vários testemunhos. E esse jogo entre parece que é, mas não é, porque o próprio fantasma, o próprio Eric, parece ser um fantasma, mas não é. Muito bem, vamos falar agora um pouco da ópera mesmo, do prédio da ópera e como a ópera como uma personagem, praticamente, do livro, né? Talvez a personagem principal do livro. Tudo acontece dentro da ópera. Existem algumas cenas, poucas, breves, fora da ópera. Então a ópera ela aparece como um universo fechado, vamos dizer assim, né? Uma espécie de microcosmos. O que é, de fato,
o teatro, né? Ele já é, especialmente no teatro operístico, porque você tem ou esses teatros mais antigos, esses grandes teatros, o próprio Teatro Municipal de São Paulo, esses grandes teatros mais antigos, eles têm uma estrutura que é uma espécie de reflexo, uma imitação da própria estrutura do cosmos. Não do cosmos moderno, material, né, mas de um cosmos onde você tem o céu, a terra e o inferno. Né? Você tem o urdimento, que na Ópera de Paris é muito grande, porque existem ainda muitas salas de ensaio, camarins, né, nessa parte superior, e ainda todo um maquinário lá em cima. Né? Vocês vão ver essa descrição. Tem um momento que eu vou ler também, eu separei aqui para ler para vocês, porque é uma descrição do prédio, né? da estrutura, mas não só isso. Né? Logo eu leio isso para vocês, finalizando já a nossa conversa. Depois você tem o plano horizontal, vamos dizer assim, onde está o palco no centro e os bastidores em torno. São prédios grandes, monumentais mesmo, e os calabouços, né, os subterrâneos, que também têm passagens secretas, né, esses calabouços que fazem uma personagem surgir em cena do chão, assim como dos urdimentos, né, desce uma personagem, né, um anjo, enfim. Então você tem a ideia de um microcosmos que é um reflexo mesmo do macrocosmos. E ao mesmo tempo você tem esse centro que é o palco, que está iluminado. Em torno, isso tudo é escondido. Né? Então também a gente pode fazer uma analogia, é uma analogia tradicional com o teatro, né? Que o mundo, a realidade que a gente conhece, a realidade visível, vamos dizer assim, iluminada pelo sol, é resultado, né? Ou ela contém no seu íntimo, além dela também, de uma certa maneira, todo um jogo de forças invisíveis. Além dessa imagem tradicional do universo geocêntrico, né? Onde você tem a Terra, você tem os céus, os vários céus, os círculos, né? Dos planetas e o céu das estrelas fixas, e o inferno embaixo da Terra, que também não é visível. E mesmo esses céus, eles são visíveis no sentido de que a gente percebe a sua profundidade, vamos dizer assim, a profundidade do céu, né? Mas a gente não vê a ação, seja dos planetas, se você pensar em astrologia, seja dos anjos, se você pensar no universo cristão, né? Sobre a Terra, anjos e demônios, né? E aí, evidentemente, esse mundo subterrâneo, onde habita o fantasma, né, pode ser associado ao mundo demoníaco, né, de onde vem essa influência, né, essa figura que se apaixona pela Christine e que quer possuí-la, né, e começa a ser autoritário, ser violento para possuí-la, né? E que vocês depois vão conhecer melhor lendo o livro. Essa ideia mesmo, me lembrei do Hamlet aqui, né? Que quando Hamlet diz para o Horácio lá no início, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O Fantasma da Ópera, o romance, pode ser uma alegoria, né? Disto, né? Quer dizer, de que além do mundo visível aqui, existe toda uma maquinaria que influencia e produz essa própria ilusão de realidade, né? Um pouco a caverna do Platão também. Né? Veja, no prefácio, o narrador, o autor ficcional, né, do livro, ele se refere à ópera como uma caixa mágica, 2 vezes. Primeiro ele usa a expressão caixa mágica mesmo e depois caixa, mas porque ele já usou o mágico antes. Então tem essa ideia mesmo de
do teatro de Guignol, né? De fantoches, né? Onde você também tem a mesma estrutura do teatro, né? Um manipulador aqui, ou vários manipuladores dos fantoches. Geralmente tem também calabouços, né? Por onde as personagens chegam, elas vêm de cima também. Além disso, tem o tema da máscara, que retorna com frequência, o próprio fantasma está mascarado, mas também você tem o baile de máscaras, você tem a máscara teatral, né? Então, o tema da máscara, exatamente de novo como uma aparência que nos engana, né? E que nos transmite uma ideia, mas que ao mesmo tempo esconde algo, né? A máscara tem essa característica, ela se apresenta, mas ela está ocultando também, né? Então, são símbolos que retornam ao longo do livro e que são muito sugestivos, né? Nós nos sentimos, eu falo em sugestivo agora e pensei, nós nos sentimos mesmo muito envolvidos. Nós nos sentimos lá dentro da ópera e muitas vezes com um medo, claro que ficcional, imitativo, mas nós vivemos esse medo imaginariamente, né? Através das narrativas das personagens, das situações que o fantasma vai criando na ópera, no prédio, né? E eu vou terminar com uma leitura, então, do momento em que Christine, nós temos um triângulo, não sei se dá para chamar de triângulo amoroso, mas nós temos um triângulo de personagens aqui, né? Dois homens que se apaixonam pela Christine, que é uma atriz. Ela também tem esse encanto da atriz, né? A coisa da bailarina também. Ela não é uma bailarina, ela é uma cantora, né? Mas que tem a beleza que é ressaltada por um lado e é um pouco ilusória, né? Que o palco dá para os atores, atrizes que se movimentam nele. E Raul, que é um amigo de infância, reencontra ela, ele vem de fora também, como o fantasma vem de baixo e o Raul vem do mundo externo, para esse mundo fechado em si mesmo, que é o prédio da Ópera de Paris, né? E tem um momento, então, Cristina se apaixona por ele de novo, né? Eles se conheceram meninos, mas ela está sob a égide, né? Quer dizer, ela está sendo dominada e pressionada lá pelo fantasma, que no início parece uma figura sobrenatural, essa coisa da literatura fantástica que eu comentei antes, mas depois vai se tornando mesmo uma ameaça concreta, né? Alguém que vive lá nos subterrâneos e nos labirintos, não é, da ópera. E aí tem um momento em que ela leva o Raul para conhecer a ópera nas suas várias dimensões, seus vários níveis. Tem no capítulo 12. Então diz o autor, Christine leva Raul, ou melhor, eu estou dizendo aqui, Christine leva Raul para conhecer o seu império, diz o autor, entre parênteses, que era factício, ou seja, ficcional, não era um império de verdade, de novo a ideia da ficção, mas imenso, estendendo-se por 17 andares do térreo até o topo, habitado por um exército de súditos. Passava no meio dele como uma rainha popular. Aí ela leva ele até lá em cima, tem um momento inclusive que eles vão ao telhado, não é neste. Então eles percorrem primeiro para cima e depois Raul vai percorrer para baixo, vai penetrar no calabouço, né, nos subterrâneos da ópera. Então ela leva ele ao palco, passam pelos cenários que estão nos bastidores, que são cenários de jardins, como se os verdadeiros céus, as verdadeiras flores, a verdadeira terra lhes fossem negadas para sempre, e ela estivesse condenada a não respirar outro ar que não fosse o do teatro. Então, isso aqui é muito importante. Essa ópera, esse teatro, ele é fechado, ele como que é um mundo à parte, sem conexão com o mundo concreto. E é dele que depois, no final, Christine e Raul vão se evadir disto.
né, vão voltar à vida real. Eu vou pular um pouco, depois vocês vão ler essa trecho também, né? E mais adiante eles encontram vários anciãos que estão lá dentro, os funcionários, há muitos anos trabalhando, que também estão encerrados nesse mundo. Aí diz o autor, aqueles anciãos não se lembravam de nada que não tivesse acontecido na ópera, esse universo fechado. Habitavam ali há inumeráveis anos. As administrações desaparecidas os tinham esquecido. As revoluções do palácio os tinham ignorado. Lá fora, a história da França se desenrolara sem que tivessem percebido. E ninguém se lembrava deles. Aí, uma vez, quando passavam no palco, na frente de um alçapão entreaberto, Raul inclinou-se sobre o buraco escuro e disse: você me levou a visitar as alturas do seu império, Christine, mas contam estranhas histórias sobre os seus porões. Não quer descer a eles comigo? Ao ouvir isso, ela tomou em seus braços como se temesse vê-lo desaparecer no buraco negro e lhe disse baixinho, trêmula: nunca. Eu o proíbo de descer lá. E depois não é meu. Tudo que está debaixo da terra lhe pertence. Então, essa vai se desenvolver depois, vai se travar essa luta contra as trevas da ilusão, né, que nos aprisionam nessa, quer dizer, pegando essa analogia, né, com esse mundo ficcional criado, né, e que é fechado em si mesmo, sem contato com a realidade e com a infinitude do universo, com as suas múltiplas dimensões, com seus múltiplos seres, etc., reais e complexos. Esse universo está fechado para quem mora lá, né? Para o próprio fantasma que se enterrou ali dentro, né? E fez dali, dos subterrâneos da ópera, a sua morada. Vale lembrar também que o fantasma tinha um camarim preferencial, né, que ele, através de ameaças, garantia a sua exclusividade, que é o camarim número 5. E até hoje a Ópera de Paris tem na porta do camarim número 5, está escrito camarim número 5, né, o camarim do fantasma. Então é isso, espero que essas observações ajudem você a entrar com mais, vamos dizer, profundidade, com mais espontaneidade, talvez, né? Com mais liberdade e com uma certa consciência já desses vários níveis desse romance tão complexo como artifício, como estrutura, né? Coisa que nos filmes, aliás, esse é um paradoxo, né? O livro é pouco conhecido, você vai ter o privilégio de penetrar nesse livro, porque ele é muito mais profundo, complexo e rico do que as adaptações cinematográficas ou teatrais, porque elas perdem exatamente essa dimensão da narrativa e das muitas narrativas, essa complexidade e esse progressivo desvendar-se, essa progressiva aparição do fantasma que só no texto literário é que é possível criar.